Fala galera do Devedor, bem-vindo novamente ao curso Matando Java. Como sempre, agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Dando continuidade ao nosso assunto de classes internas, né? Nós falamos sobre classes aninhadas ou nested classes. E agora nós vamos falar sobre classes locais ou local classes. Vamos criar então um novo arquivo. Vamos chamar ele de alter classes test 02. Insert Java class, alter classes test 02. Bom, então nós já vimos que nós podemos criar classes diretamente aqui no nosso corpo da classe mais externa, né? Você pode colocar o nome que você quiser aqui. E agora nós vamos ver o seguinte caso. Imagina que você ainda tem o mesmo string nome. Vou colocar aqui Midoriya. E local classes, né, ou classes locais, é quando você tem uma classe dentro de um método. Então, sinceramente, eu nunca utilizei, mas é bom a gente saber que é possível criar. Então, por exemplo, nós estamos dentro de um método normal, chamado print. E esse método, ele faz parte da classe, porém, a gente pode criar classes locais dentro do método. Quando a gente fala classe local, a gente está se referindo a classes criadas dentro de um corpo de um método, ou até mesmo, eu acredito que seja possível criar dentro de um bloco de inicialização. Tá? Então, classes locais é quando você tem uma classe que não está diretamente dentro da classe, mas está dentro de um método ou de um bloco de inicialização estático. E aqui, por exemplo, você pode colocar qualquer coisa, né? Por exemplo, pode dar um nome para essa classe aqui, vou dar um nome bem simples, local class. Então, essa classe agora está dentro do método print, né? Tem lá os seus usos, né? Mas até mesmo pesquisando é bem difícil você encontrar exemplos, né, de pessoas utilizando dessa forma. Mas é bom você saber que é possível utilizar. Então a gente vai ver aqui mais ou menos como é que funciona. A gente ainda tem acesso, né, por exemplo, aos atributos que nós temos na classe externa. Por exemplo, digamos que eu quero imprimir um nome, né? Como nós já temos o nosso print dentro do nosso local class, nós podemos ter construtores, nós podemos ter métodos, né? E eu posso criar aqui um método, por exemplo, print local. E eu vou chamar salt o meu nome. Então, nós temos um método, dentro do método nós temos uma classe, dentro dessa classe nós temos outro método. Então, essa gambiarra toda precisa ser utilizada de alguma forma. Como é que a gente faz para utilizar ela? Se você fizer que nem da última vez, nós criamos alter classes, é a classe mais externa, né? Se você criar assim, né, nós estávamos chamando aqui o alter.new e a nossa classe interna, né? Mas agora, quando você tem uma classe local, você não tem acesso a essa classe uma vez que esse método termina. Então, sempre que você criar uma classe local, você precisa inicializar essa classe diretamente no método, senão você não vai ter mais acesso a essa classe a partir do momento que esse método termina. Então, a forma correta aqui seria você chamar local class. Se você quiser executar, por exemplo, o método print local, você precisaria chamar, se você quiser abreviar, você pode usar new local class. Isso aqui ele vai criar um atributo, tá? E esse atributo você consegue chamar localclass.printLocal. Essa é a única forma que você tem de utilizar as classes locais. Você precisa inicializar, né, instanciar essa classe diretamente no método. E aí, como é que você usa? Bom, você usa da mesma forma que você usaria o método print, né? Você chama o método print e o método print vai se encarregar de executar esse daqui. Como você pode ver, nós temos acesso ao nome. Bom, e se você quiser, como eu falei para vocês, colocar em uma linha só, você pode pegar aqui e fazer mais ou menos assim. Aí você remove aqui e aqui. Então você praticamente cria a classe e cria, logo depois que você termina a criação da classe, ainda dentro do método, você instancia o objeto e chama o método dentro da classe que você quer.
Bom, aí vem algumas regrinhas, né? Quanto aos modificadores de acesso, como você está dentro do método, as regras se aplicam. Então você tem duas opções, ou abstract, ou class, ou abstract, ou final. São os dois modificadores de acesso que você pode utilizar. E relacionado a atributos, né? Esse é um ponto bem interessante. Digamos que você tem um atributo aqui dentro do método, string, vou renomear aqui nome para name, já que a gente está fazendo tudo em inglês agora. Nível avançado do curso de Java do Devedor já inclui inglês na parada. Então, você tem name e você tem, por exemplo, o last name. Eu nunca sei se last name é duas palavras ou uma. Deve ser duas. Não sei o nome do Midoriya. Midoriya Shonen. Fui buscar o nome do cara na internet, mano. Izuku. Então, beleza. Quando você tem um atributo aqui, você também pode utilizar esse atributo diretamente na sua classe. Então, por exemplo, aqui agora você pode colocar o last name e executar e vai funcionar normal. Porém, tem um pequeno detalhe. Esse atributo que você está utilizando, ele tem que ser ou final ou efetivamente final. Então, antes da versão 7 do Java, você era obrigado a colocar o final. Agora, você, a partir da versão 8, não precisa mais. Porém, se você fizer alguma modificação nesse cara, automaticamente vai dar um problema. Por quê? Porque quando você cria uma variável dentro do método e você não altera, né? O Java considera ela efetivamente final. Então, esse aqui é o erro que está dando aqui, porque ela tem que ser ou final ou efetivamente final. Se você colocar aqui, por exemplo, final e tentar fazer a alteração, ela vai dar problema. E quando você não coloca, ele dá problema aqui, não diretamente aqui, onde você está fazendo a alteração, porque não é final, né? É efetivamente final. Então, para você utilizar dentro dos seus métodos, dentro da classe local, você precisa ter a variável efetivamente final. Eu não tenho certeza se o nome, acredito que não, o nome não influencia, né? E o problema disso é que, lembre-se que o método, ele tem um tempo de vida muito menor, né, do que o tempo de vida da classe, ou seja, enquanto essa classe, esse objeto está vivo, né, significa que esse nome está vivo. E você só vai poder executar o print quando você tiver essa classe, esse objeto vivo. Né? Então, por isso que você pode fazer alterações nos objetos, nos atributos de classe da classe externa. Mas o problema é o seguinte, quando você tem uma classe interna, né, e você tem um método, pode ser em algum lugar lá na memória que talvez esse cara esteja vivo, né, antes mesmo desse método, por exemplo, depois desse método terminar. É por isso que essa variável local, né, quando acaba esse método, significa que essa variável local deixa de existir. Mas pode ser que esse objeto ainda esteja vivo. Então, por isso tem que ser efetivamente final. E a mesma coisa vale para se você tiver um parâmetro, tá? Você pode utilizar o parâmetro aqui dentro, né? Contanto que o parâmetro seja efetivamente final. Se você pegar aqui parâmetro e trocar, você tem um probleminha falando que ele tem que ser efetivamente final. Você não pode trocar. Então, se você quiser ser bem explícito, você pode adicionar final aqui e final aqui também. Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre classes locais. Bem dificilzinho mesmo, mas tem os seus usos bem específicos, mas tem. Então eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!